Eu gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 9, que é intitulada Vontade, o que move o ser humano. E neste vídeo aqui nós vamos fazer a versão comentada, e desta feita, em verdade, nós vamos estar lendo, não é? Porque nós encontramos bastante coisa no comentário desta semana, então eu vou estar tomando tempo para realmente ler o comentário, frisar aonde eu acharia aquilo mais importante que eu usaria na minha sala de aula e trazer alguma outra, enfim, alguma explicação, alguma aplicação, né, para as nossas vidas e também 2 textos adicionais bíblicos que nós poderíamos tomar um tempo nele e permitir a classe aprender deste próprio texto. Então, vamos à nossa lição, estamos começando ela na página 61, onde tem o título, o texto áureo, 62 tem a leitura bíblica em classe, e eu não vou ler somente por questão do tempo, tendo certeza e segurança que você já leu no contexto de estudar para esta lição. É muito importante que nós não só leiamos o texto da leitura bíblica em classe, mas os textos que o pastor, não é, recomenda durante a explicação, porque devem ser lidos por nós, para nós termos o sustento daquilo que nós estamos estudando na Bíblia Sagrada e também permitirmos a oportunidade dos alunos lerem aqueles que nós selecionarmos, né, os textos que nós selecionarmos, para que eles possam ver com seus olhos que é a Bíblia quem está ensinando estas coisas. Isso é muito importante para nós como professores da Palavra de Deus. Então, na página 63, nós temos a introdução, e essa introdução, como as últimas, vem sendo, né, um resumo do que está se falando antes e logo introduzindo este novo material. E vamos começar a ler, portanto, no finalzinho da página 63, no tópico 1, onde diz vontade, motivação e ação. Conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação e, via de consequência, ação. Neste conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originariamente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderimos voluntariamente. Então, essa última frase foi uma das que eu marquei neste estudo aqui. Por quê? Porque a partir disso aí, eu entendi a nossa capacidade de querer a vontade de alguém mais. E claro, na maioria dos casos eu estou falando da vontade de Deus. Inclusive no nosso estudo que nós fazemos na aula tradicional deste canal, a principal aula que eu, desde o princípio deste canal, disponibilizo para você, é baseada em 3 tópicos, 3 subtópicos que nós fazemos e escrevemos baseado na lição. Não seguimos 100% a ordem da lição, a maneira que estruturamos, mas todo o conteúdo está aqui, e este foi um primeiro conteúdo que eu extraí para usar nesta outra lição. Ficou uma bênção o tópico que nós vamos falar sobre a vontade de Deus, né? Na verdade, em toda a aula nós vamos estar chamando-nos a atenção acerca da obediência à vontade de Deus. E veja que como vontade é o nosso desejo, é a nossa motivação, né? Segundo o que nós estamos vendo aqui, e ela é a motivação para uma ação, é possível, o comentarista está explicando aqui, que nós possamos ter vontade de fazer a vontade de outra pessoa, ou seja, a vontade de Deus. E nós, como crentes, vivemos esta realidade. Salmo capítulo 143, eu vou ler somente um dos versículos, é por isso que eu disse, se nós lermos todos os versículos que o pastor coloca aqui, né? Então, vamos selecionar um ou outro que nós possamos ler com a turma, uma boa oportunidade. Então, Salmo 143 e versículo 10, e no nosso outro estilo de aula nós colocamos sempre para cada subtópico 2 ou 3 textos bíblicos para cada um deles. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. A primeira parte do versículo é aquilo que nós frisaremos aqui, um salmo de Davi, não é? E Davi pede isso: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Então é natural daquele que serve a Deus querer fazer a vontade de Deus, aprender qual é a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos assim, né? Senhor, qual é a tua vontade neste assunto, nesta área das nossas vidas? Tu tens algum projeto para mim? Não é? Guia-me, Senhor, faz-me entender a tua vontade para a minha vida. Então, o que eu friso aqui é que é possível, não é?
é nós fazermos a vontade de outra pessoa se nós aderimos voluntariamente. Alguém que é forçado, essa é outra palavra-chave aqui. Eu até circulei esta palavra, porque quando alguém é forçado, ele só vai fazer debaixo de determinadas circunstâncias, porque não foi a sua vontade. Amém? Então, essa é a distinção. A vontade de fazer o que Deus quer, o desejo de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, né? Ou seja, passar a minha vontade para ser a dele, mesmo que essa talvez confronte um pouco com a minha, no sentido de que eu gostaria humanamente de fazer outra coisa, mas eu me submeto à vontade de Deus, e quando eu faço isso voluntariamente, então o processo é natural. Mas quando eu sou forçado, então deixa de ser a minha vontade plenamente, não é isso? Só debaixo de algumas circunstâncias, e isso não é positivo. Nós devemos obedecer à vontade de Deus voluntariamente, e ao expressarmos isso para os nossos alunos, para os nossos filhos, nós vamos ensinar quem é Deus, nós vamos ensiná-lo a amar a Deus, nós vamos dar exemplo de uma vida que decidiu submeter-se à vontade de Deus, mas nós não podemos forçar ninguém a se submeter à vontade de Deus. Esta explicação, esta clareza de visão é importante nós termos e nós sabermos com sabedoria e graça passar àqueles que são discipulados por nós, sejam eles nossos alunos, sejam os nossos filhos. Seguindo a lição, a conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. E eu marquei este texto aí, todos eles estão bons textos, Mateus 16 e 24, mas nós não vamos estar lendo todos aqui, ainda que eu sugiro que você possa ler a maioria deles. Mateus 16 e 24 diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Este é um dos textos, eu diria, chave. Um dos textos que Jesus mostra a dimensão do que é segui-lo. E que eu penso que nós, como igreja, nos esquecemos um pouco deles, e até posso dizer com toda sinceridade, queremos nos esquecer um pouco disso. Por quê? Porque é um texto que nos traz sentimentos que não estão condizentes com a nossa realidade, com a nossa natureza, com a nossa realidade de vida nos dias de hoje. Então Jesus disse, e ele disse enfaticamente, e quando você analisa o que Jesus fez, como ele chamou os apóstolos da época, como chamou outras pessoas adiante, no caso da continuidade da igreja, em Atos e assim por diante, nós vemos que isso realmente é o cerne do que Jesus nos chama a viver. E ele disse, se alguém quiser vir após mim, tem que o quê? Renunciar-se a si mesmo. Renunciar é uma das palavras mais difíceis de nós vivermos. Porque renunciar é tirar do que é meu, do meu desejo, vem a questão da vontade aqui, não é? E passar este direito que é dado por Deus para outro. Então, Jesus nos chama a fazer o que ele fez, que é renunciar a si mesmo, o seu eu, as suas prioridades, o seu querer, o seu bem-estar, humanamente falando, não é? Renunciar, tomar sobre si a sua cruz, seja ela qual for, ou seja, aquilo que Deus disponha para a nossa vida dentro deste caminho, ok? E por chamar de cruz, toma atenção, nós já estamos entendendo que não é uma coisa saborosa, que não é uma coisa agradável, que não é uma coisa que nós vamos estar necessariamente orgulhosos dela. Presta atenção que isso é muito importante. Então veja que texto precioso para nós estarmos lendo e apreciando o que significa junto com os nossos alunos. E siga-me. Então, seguir a Jesus no contexto que ele falou com os discípulos ali era físico, né? É onde Jesus ia, eles estariam juntos com ele. Ele chamou 12 para estar, inclusive, dia e noite com eles durante todo o tempo do ministério dele aqui na Terra. No entanto, quando nós aplicamos isso para nós, não é? Seguir a Jesus significa seguir a sua vontade, seguir os seus mandamentos, seguir os seus passos, que é o que é ser cristão, que é ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele fez. Então nós vemos aí a renúncia, não é?
que nós, como cristãos, somos impulsionados, e ele colocou aqui impulsionados, e eu diria que isso é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Ao nós aprendermos da palavra de Deus, a nós ouvirmos o testemunho de Jesus, assim como eu falei para os nossos filhos, lembra que eu acabei de falar isso? Que a gente vai testemunhar para os nossos alunos, nosso filho, uma vida de amor a Deus. Jesus foi o maior testemunho para nós, de alguém que renunciou. Só que ele não fez, ele fez o maior, porque ninguém de nós deu a sua vida por ninguém. E nem poderíamos, porque não faria nesse sentido a diferença como fez a de Jesus, ok? No entanto, não só ele fez, mas ele disse, olha, vocês vão fazer, não vão fazer pelo mesmo propósito que eu fiz, mas todo o ensino de Jesus você vai ver basta ler qualquer dos evangelhos, né? Dos 4 evangelhos. Então você vai ver este ensino de renúncia também, como neste versículo mesmo que acabamos de ler. Então, o Espírito Santo, quando nós lemos a palavra, ouvimos o testemunho de Jesus Cristo, nós somos impulsionados a renunciar também à nossa carnalidade, a nossos desejos humanos para estar debaixo da vontade de Deus. É o livre-arbítrio, é a última frase aí, não é? Funcionando. Então, livre-arbítrio é a vontade, liberdade de escolha que Deus deu ao homem e que ele nunca tirou. Desde a escolha para a salvação, que alguns contestam que o homem não tem direito a escolher a salvação ou desprezar a salvação, segundo a Bíblia Sagrada, ele tem. Deus deu o livre-arbítrio para o homem para todas as coisas e nunca tirou. Enquanto nós vivemos, enquanto houver fôlego de vida, Deus nos deu esta característica de liberdade de escolha. Tópico número 2 do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento sem relação alguma com um sentimento ou desejo. Por exemplo, podemos pensar numa viagem que fizemos, sem que isso nos traga qualquer emoção. Okay? Um pensamento desligado de emoção. Falamos de emoção na classe passada, né? Seguindo, mas também podemos recordar com nostalgia, que já é um tipo de emoção, e desejar, vontade, né? Viajar novamente. E este desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo, um pensamento que gerou um sentimento, que gerou um desejo e que gerou uma ação. Na aula passada, nós ensinamos tudo isso baseado no texto de Tiago, só que nós mudamos a palavra desejo por projeto. Nós evidenciamos pelo texto bíblico o exemplo de Caim, junto com o texto de Tiago, nós deixamos claro como é que isso funciona em nós. Sobe a nós um pensamento, uma ideia, a gente viu alguma coisa e pensou, né? A partir dali, se a gente não jogar para fora aquele pensamento, né? A gente não negar ele, então o que vai acontecer é que nós vamos começar a pensar mais e um sentimento vai aflorar, positivo ou negativo, em relação àquele pensamento. E aí, a partir deste sentimento, o homem faz um projeto na sua cabeça. Né? Ele aqui chamou desejo, é um projeto. Esse projeto vai terminar na ação, né? Que no caso em Tiago ele fala no cometer o próprio pecado. Vamos seguir aqui a leitura. Aconteceu com Eva no Éden. E se você quiser anotar aqui, Tiago 1, 14 e 15, tá, irmãos? Nós usamos este texto na classe passada, eu sei que o pastor também usou nesta lição também. Aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, serias como Deus, certamente ela sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo que gerou a ação. Ela tomou do fruto e comeu. Terceiro subtópico, fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. Eu gostei disso aqui. Eu gostei disso aqui porque eu cheguei a mais uma definição de engano, ok? Eu anotei aqui embaixo na minha revista. Engano é um entendimento alterado. Porque o comentarista fez uma colocação lógica aqui, né? Do processo que Adão viveu. Ele não foi enganado. A mulher foi enganada, mas ele não foi enganado. Porque a ele foi dado uma orientação específica de Deus, direta, que ele sabia o que tinha que fazer e o que não podia fazer.
Então ele não foi enganado. O processo de ver a árvore, de achar bonito, etc., não foi o que aconteceu com ele. E isso não somos nós que estamos dizendo. A Bíblia diz isso também, que Adão não foi enganado, ok? Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Ora, ele diz aqui, o comentarista, o entendimento, então, não é, que ele tinha da proibição, olha aí, e da consequência de comer o fruto, ok? Então, o entendimento não foi alterado. Ele sabia o que era e aquilo que ele sabia não mudou na sua cabeça. O engano é alterar o entendimento sobre alguma coisa. É uma das definições que eu acabei de retirar disso aqui e eu achei muito boa. Anotei a parte, ok? Então, nós somos enganados quando nós alteramos o entendimento de alguma coisa. Então, por exemplo, no contexto de algumas coisas que nós vemos na igreja hoje. Nós sempre acreditávamos de uma maneira. Nós vamos à Bíblia, a um texto bíblico, e nós vemos evidenciado, que é isso que eu sempre procuro fazer na escola dominical. E por isso que eu digo para os irmãos, não deixe de ler alguns textos bíblicos na sala de aula. Por quê? Porque fica evidenciado que isso é voz de Deus e não de homem, não é orientação humana de um sistema religioso. É Deus que nos ensina a viver assim, né? Então, nós temos este conhecimento, nós ouvimos, nós vimos na palavra de Deus, nós entendemos da palavra de Deus qual é a punição, como foi o caso aqui de Adão, né? No entanto, vem alguém e nos conta uma história, uma maneira de ver diferente, uma ótica diferente. Isso tem acontecido muito nos nossos dias, não é? Um entendimento diferente e você diz, faz sentido, não é que é assim mesmo que eu sinto e tal, e etc, etc. E você foi alterado o seu entendimento em relação a alguma coisa. Você diz, eu já ouvi isso de alguns irmãos. Dizer, antes eu pensava, eu entendia isso assim. Mas agora eu entendo diferente. O que aconteceu? Houve um engano. Ou ele foi enganado no princípio e agora conheceu a verdade, ou ele estava correto no princípio e agora ele foi enganado para uma falsidade, ok? Vamos seguir a leitura. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, ele decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências? É um assunto interessante a meditar, não é? Parar 2 segundinhos para pensar. Porque uma das coisas interessantes sobre este ponto aqui, que eu não tinha nem marcado dele, é que esta consciência, geralmente ela é ajudada no contexto do crente, ok? No contexto crente, com o Espírito Santo de Deus. Todo homem tem a sua consciência dada por Deus. Já estudamos sobre isso, ok? Mas o crente, para além de ter a sua consciência, ele tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de si, que não compactua com o pecado, que se entristece quando nós vamos para um caminho errado. E, no entanto, quantas vezes nós passamos por cima da acusação da consciência que diz, que liga com a razão, né? Diz, olha, você sabe que isso não pode. Você sabe que este caminho é errado. E aí você começa a dar suas desculpas, as minhas desculpas, né, assim, a fazer os nossos projetos, a deixar crescer um sentimento, ou seja, nós começamos a crescer um mundo ao invés de dar ouvidos à voz da consciência, que geralmente, e por isso que eu marquei aqui agora, para comentar isso com você, é ajudada com o Espírito Santo, que nos faz sentir um caminho errado. Para além da consciência, agora nós também espiritualmente sentimos. No entanto, a pergunta ou a colocação do comentarista aqui foi: quantas vezes nós sabíamos? E isso é o que é o forte, porque nós não fomos enganados. Nós sabíamos. E algumas vezes, às vezes, acontece alguma coisa e eu quero encontrar aonde foi um engano, aonde eu me confundi, aonde eu não vi, mas quando eu sou muito honesta, pensando dentro de mim mesmo, eu digo, olha, no fundo, eu sabia. Algumas vezes eu digo, eu não fui sensível à voz do Espírito Santo de Deus, mas eu não posso dizer que ele não me alertou. Claro que esta voz do Espírito Santo, ela é uma voz muito particular, ela não é uma voz audível. Ela é uma voz que eu gostaria de dizer com muitas palavras, é uma voz que nós aprendemos com o tempo na vida com Deus e o tempo de obediência a esta voz, a saber, a reconhecer
a voz do Espírito Santo. Com certeza não vamos seguir nisso aqui, porque é um assunto delicado para estar falando, mas ela existe, eu creio que você já tem alguma experiência em relação a ela, e nós vamos aprendendo a discernir exatamente, como eu disse, em experiências minhas pessoais, ok? Algumas vezes que eu até erro, eu volto atrás pensando, eu sei que naquela instância podia não ter clareza bíblica daquilo ali, ou eu não ter pensado na Bíblia, mas eu sabia claramente que houve um alerta do Espírito Santo ao meu coração e eu não dei ouvidos. Ou eu disse comigo mesmo, deve ser coisa da minha cabeça. Não é bem assim. Então isso já aconteceu algumas vezes na minha vida e a gente vai aprendendo com estas experiências. Vamos seguir aqui. Da violação de uma restrição alimentar, ou seja, um exemplo mínimo, que nós violamos, né? Ele está dando os exemplos aqui. Quantas decisões nós tomamos conscientemente? Quantas vezes nós fizemos isso, né? A gente se promete, eu não vou mais comer doce. E aí, quando o doce aparece na nossa frente, eu não vou mais tomar refrigerante. Eu não vou mais comer fritura. Eu sei que quando aquilo aparece na nossa frente, nós violamos essas decisões que nós já tínhamos tomados. E conscientemente nós sabemos que nós tínhamos falado isso, né? Desde essas restrições alimentares a condutas mais graves. Muitas vezes, olha aí uma coisa interessante que eu até amarelei aí, desejo fala mais alto do que a razão. Então é isso que nós comentamos. A consciência é a razão, você sabe daquilo, mas quando você deixa, né, crescer, fomentar este desejo, então vai causando a formação de um sentimento e já de um projeto. E parte deste projeto é como se excusar diante de você mesmo, da sua consciência. Você dá desculpa à sua própria consciência. Você dá desculpa a Deus. Você dá desculpa às outras pessoas. Eu não consegui deixar de comer porque eu não tinha comido o dia inteiro. Tá vendo aí? Quando não é uma, irmão, é outra. Isso é o ser humano. Fazer como Paulo diz, miserável homem que sou, né? Mas isso é uma realidade que acontece, o desejo falando mais alto do que a razão. E eu pergunto para você, tá certo ou tá errado? Não tem certo e errado. É o ideal ou não é o ideal? Deveria ser assim para as nossas vidas, ou seja, nós vamos viver uma vida mais estável diante de Deus, deixando o desejo mandar ou a razão mandar. Depende do que está em questão aqui, né? Mas Deus nos deu a razão para nós analisarmos junto à consciência, e eu quero lembrar você que acabamos de falar disso, o Espírito Santo trabalha junto a esta consciência e razão para nos levar no desejo do que é correto. Pronto, o desejo que é correto, tudo bem, mas o que nós estamos falando aqui, este desejo aqui, não é o desejo do correto, é o desejo já pecaminoso, de erro, de falhar em coisas que nós sabíamos que era correta. A busca ao prazer, terminando este tópico aí, pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Então, é outro exemplo prático, né, na nossa sociedade que nós vemos que as pessoas conhecem, mesmo assim vão praticar isso. E, infelizmente, pior do que ver na sociedade é ver dentro da realidade da igreja, da nossa família, de algum de nós. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano das prisões espirituais. Então, que conexão o pastor fez aí? Estas prisões que começam com uma decisão, começam com um sentimento, vão dar frutos espirituais, e eu concordo plenamente. É de alertar aos irmãos. Se quiser fazer uma nota aí, Então, você começa com um assunto de pouca vontade, de força de vontade, de desejo, de deixar a razão. Deus nos deu a razão. A razão vem da parte de Deus e ele nunca tirou também, assim como o livre-arbítrio, irmão. Todas as coisas nós aprendemos de Deus, inclusive as espirituais. Deus nos dá a razão. Agora é entender aquilo, é compreender o que Deus diz. A gente não tem a compreensão como Deus, porque nós não estamos na dimensão espiritual. Mas temos o entendimento porque ele nos quis fazer assim. Agora, quando nós nos damos a estes desejos, deixa criar este sentimento borbulhar dentro de nós, né? Aí nós vamos ter situações de vícios, de compulsões, de outros problemas emocionais, nós estudamos dele na classe passada, e nós vamos ver que já há laços, já há realidades que começaram por causa do pecado, vão trazer uma enfermidade espiritual. Não só o relacionamento com Deus, nós estudamos isso na classe passada e retrasada, tremendas classes, né? Vai ter problema no relacionamento com Deus, mas nós vamos começar a ver sinais de uma enfermidade espiritual. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, página 65. Desejos, da escravidão à redenção.
A experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação do deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a alma. Aí é o pastor colocando este salmo aí de número 106, 14 e 15. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembraram-se das comidas do Egito e se deixaram dominar por seus desejos, tá? Em números, né? Pensavam, sentiam e desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão. Bem interessante isso, né? Porque nós não vinculamos alguns desejos com o que eles representam, que é o mundo, ok? A gente diz, não tem problema, a gente faz questão de descobrir que não tem problema. Mas essa colocação aqui é bem interessante. Eles deixaram de vincular o que tinha um vínculo. O que eles desejavam era comida de um tempo que eles eram escravos. Ah, mas a comida não tem nada a ver. Eu me pergunto, será que não? Né? Será que Deus não começou tudo novo? Não só do alimento que Deus proveu para eles no deserto, ok? Mas também a realidade da abundância das coisas que Deus permitiu que eles estivessem na terra onde eles foram. Então, na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. O culto aos desejos lhes trouxe terríveis consequências. Perecimento e morte. Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso, não nos deixamos levar por nossos próprios desejos. Então, irmãos, para quem conhece, é uma turma que já conhece bem a Bíblia, né? Eu sei exatamente este texto aqui, por exemplo. Talvez você saiba exatamente do que está se falando, né? Mas se a turma não conhece, não custa nada ler algum texto, ler estes textos aqui, né? Principalmente os de Número, de Êxodo, e ver o contexto que permita melhor eles aprenderem da história, né? Dessa experiência no deserto aqui. Mas se é uma turma que já está bem conhecida, sabe exatamente o que este texto está dizendo, então já não precisa. Tópico número 2. Aplicação. Os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Aí eu marquei um highlight aí em amarelo aí, né? Eu marquei toda esta próxima frase aí completa. Vou dizer de onde até onde. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Até aí eu marquei. A carne, ou sarx, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos, que são contrários ao do Espírito. É isso que o texto está explicando, né? O Espírito e a carne têm desejos contrários. Vê-se, então, em nosso interior uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. E aí, como interação com a turma, para este subtópico, eu perguntei aqui, não é? Será que nós podemos listar? Será que nós podemos fazer uma pequena lista dos nossos desejos na nossa era cristã, problemáticos? Quais são os desejos que nós temos que são pecaminosos, problemáticos? E aí é fácil você até dizer como professor, não precisa falar do seu, fala daquilo que você vê em alguém, só não cita nome de ninguém, né? E quando nós participamos assim, você vai falar algum seu, talvez, misturado com outro de outra pessoa, e ninguém vai saber de onde vem este desejo, mas tenta pensar que é de alguém, porque aí a gente não vai dizer, é porque você deseja isso, né? Para não dar este entendimento de que a pessoa está falando de algum apetite seu. Mas nós podemos claramente observar-nos uns aos outros, observar a realidade na igreja, de alguns que nós vemos, às vezes adolescentes, às vezes jovens, às vezes adultos, né? Às vezes alguém que você conheceu, acompanhou e viu cair em alguma dessas coisas. E a pergunta é, será que a gente pode listar que tipo de desejos problemáticos que nós, como crentes, vivemos? E aí seria interessante descobrir alguns deles. Por quê? Porque nós estamos estudando aqui que nós todos somos tentados com estes desejos e que nós constantemente temos que decidir entre tomar parte, aceitar este desejo e fazer isso, ou contrário, não é?
é ficar pelo lado do Espírito. E com isso já estamos dizendo que estes desejos são coisas que o Espírito Santo não está se agradando deles. Não nos traz mais comunhão com Deus. E é por isso que eu pergunto, será que tem? Será que nós, como crentes, fazemos, pensamos, desejamos alguma coisa? Seria bem interessante para ver se nós temos esta capacidade de nomear algum deles. Terceiro subtópico. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Então, no segundo subtópico, ele falou sobre isso, né? O poder de Cristo que venceu o pecado. Agora ele repete o poder que Cristo nos dá contra o pecado. Não só nos libertou da escravidão do pecado, no sentido de que nos limpou do pecado que a gente tinha, ok? Quando a gente vem para Jesus, você vem cheio de pecado. Quando eu aceito a Jesus, o Senhor Jesus, a mim e a você, nos lavou e nos purificou do pecado. Nós estamos puros diante de Deus. Nós não somos mais condenáveis diante de Deus. A nossa memória não esqueceu do pecado que nós fizemos no passado, mas nós fomos purificados diante de Deus, nós estamos limpos, não somos mais condenados. Mas uma palavra interessante que ele escreveu aqui casa-se com o texto de Romanos 6 e 14. Ele mencionou este texto lá em cima no tópico 2, mas eu vou colocá-lo aqui neste contexto. Romanos capítulo 6 e versículo 14 diz a seguinte palavra: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, no contexto da graça, no contexto de Cristo que nós vivemos hoje, ok? O pecado não tem domínio sobre nós. Há um poder em nós, que pode vencer o pecado. Agora, o livre-arbítrio não nos foi tirado. Então, nós estamos juntando as peças aqui de tudo, que é o segundo e o terceiro subtópico estão dizendo aqui. Então, poder contra o pecado, poder espiritual para dizer não, poder espiritual para vencer esta força, essa tentação, eu e você temos. Ou nós temos, ou a Bíblia está mentindo, ou Deus está mentindo naquilo que diz. E não é o caso. Agora, nós podemos dar vazão. Até outro texto bíblico que diz: ninguém é tentado acima do que pode suportar. Então, até a tentação que Deus permita sobre nós, que muitos se desculpam por aí, né? Ai, porque eu não aguentei a tentação. Ninguém é tentado para além do que possa suportar. Aqui nós estamos aprendendo que Deus nos deu em nós, há um poder que não permite mais, não é? Sermos escravizados pelo pecado, a não ser que nós, de livre, espontânea vontade, nos rendamos àquele pecado, àquele desejo, àquela realidade. Vou seguir a leitura. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Isso é resultado da sua nova natureza. Então, vamos falar brevemente, em algumas classes nós já explicamos bastante sobre isso. Como pode ser, se a gente é tentado pela carne, agora este novo homem é inclinado para o Espírito, nova natureza, como assim? Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo veio viver em nós, habitar em nós. É um milagre inexplicável, mas que a Bíblia diz, e não só eu creio, mas eu sinto a realidade de ter o Espírito Santo em mim. Como eu disse no começo da aula, lembra? É ele que junto à minha consciência me faz sentir, não é? Eu sinto desagradável, para além de eu saber que aquilo ali é pecado, que eu não deveria falar aquilo, que eu não deveria ir para aquele lugar, que eu não deveria assistir aquele vídeo. Isso eu estou falando agora de experiências, irmãos, de ontem, de anteontem, de recente na minha vida, né? De algum vídeo que eu estou de saúde, mas que o Espírito Santo claramente diz: deixa, isso aí é fonte maligna. Por acaso, era um homem lá indiano que falava as coisas de saúde. Mas o Espírito Santo me fez sentir claramente. E eu não sou dessas pessoas que tudo é demônio, que é assim, que é... Não, irmãos. Mas eu não posso ser louca, tola, né? De negar a voz que o Espírito falou claramente. Então não é o que estava escrito na Bíblia, é o que o Espírito direcionou ali, não é? Ontem eu fiquei apavorada com uma realidade também, que eu li, que é tal, isso aqui. Pra você ver, eu sou humana, irmãos. Eu e vocês somos humanos. E não tem problema expressar isso para a turma, na minha opinião, né? Na minha opinião. Com sabedoria, você não vai se colocar lá embaixo, o pior dos mortais, eu tô aqui para aprender, né? Tô aqui para ensinar. Aleluia!
No entanto, quando nós nos relacionamos dessa maneira, as pessoas entendem que nós não estamos num pedestal e que há um mundo de crente que não vive na realidade, não. Nós vivemos na realidade, mas se pela graça de Deus você tem testemunho de estar vencendo, de estar lutando, de estar e possa compartilhar isso com alguém, faça em nome de Jesus, para dar fortaleza. É isso que acontece, não é, com os testemunhos, vai dando fortaleza uns aos outros. Então, eu decidi uma solução. Eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, porque isso é que vai ser a solução. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus no meu coração. A tua confiança não pode estar nestas coisas. Não faça. E eu parei um segundo e disse, tá bem, Senhor, não vou fazer. Né? O medo tomou um pouco perto de mim, né? Mas eu digo, não. Essa é a hora de provar se eu tenho fé. Essa é a hora de provar se eu confio no Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas estou mostrando realidade disso. Né? Quando nós temos a tendência de ir a um sentimento, a um desejo, por causa de um medo, por causa do que quer que seja, ou ouvir a voz do Espírito no nosso coração. Glória a Deus. Então, esta nova natureza, terminando aqui o contexto, é essa. É a realidade de que o Espírito Santo habita em nosso coração e ele, por estar aqui, ele reage contra o pecado. Por estar aqui e amar-nos, ele intercede por nós, ele nos orienta, ele vai nos ajudar. E essa é a realidade que nós vivemos ou devemos viver hoje. Vou continuar a leitura aqui, eu inclusive marquei essa parte aqui, seguinte. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas, pelo poder do Espírito, nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne, a velha natureza. Essa foi a parte que eu marquei e daqui a pouco eu vou fazer uma orientação para nós trabalharmos com os irmãos. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Eu vou ter duas considerações aí. A primeira é como reconhecer, eu pedi alguns exemplos, né, que você tirasse na classe, alguns exemplos de desejos carnais, e talvez junto com aquela questão, aquele pedido em relação aos irmãos, nós podíamos fazer uma outra colocação que eu anotei aqui. Como reconhecer um desejo carnal ou maligno? Como reconhecer que um desejo, a fonte dele tem alguma coisa para além do natural? Ele é carnal, mas mais do que carnal, ele tem algo maligno nele. Então, por experiência e por ver essas mesmas realidades na palavra de Deus, ou seja, nas experiências que Deus permitiu outros homens e mulheres viverem, eu diria que na prática funciona assim. Quando você negar esta coisa e você tiver raiva, você tiver uma ira, você fica ruim, não consegue. Ou seja, se alguém te impedir, por exemplo, você queria uma coisa, aí se alguém te impedir, seja o Espírito Santo, seja um irmão que te questionar, seja um familiar que te questionar, ou alguém que te impeça de fazer, irmão, é mesmo que ligar uma bomba dentro de você. Você fica com uma raiva, você fica com uma ira, fica frustração, você fica com ódio, a vontade de se esgular o pescoço da pessoa. Você não faz, porque como aquilo ali é uma coisa carnal, você não pode se expor. Vamos dizer que estava assistindo a televisão em casa, passou num canal, viu, começou a ver o começo de um vídeo ou alguma coisa lá, e já você ficou desejoso, eu e você, não importa, né? Ficamos desejosos de ver mais daquilo e alimentar nossa alma com aquilo que não presta. Enfim, e alguém, não, isso não é de Deus, e mudou o canal. O que aconteceu dentro de você? Eu estou dando exemplos práticos, irmãos, que eu e você vivemos. Tá? Mesma coisa, sei lá, numa conversa ou em um convite, tantas outras coisas. Mas vamos dar o da televisão, que é o mais simples. Se para você mudar aquilo ali te fez uma erupção de... o que aconteceu? Você já descobriu que aquilo ali era carnal ou maligno. Então, quando você é impedido ou censurado no seu desejo e você sente esta reação, pode saber que tinha coisa errada. Porque quando não tem, você não fica assim. Você diz, eu queria, mas tudo bem, não tem problema não. E você passa para frente, bola para frente, ok? Muitas coisas você pode lembrar na sua vida, que alguém te negou, ok? A não ser que você seja uma pessoa extremamente doentia, né? Mas pessoas normais que tem essa flexibilidade natural, não é? A gente é negado
muitas coisas na nossa vida, né? E no que você é negado, ou não deu certo, ou enfim, o que quer que seja, você não tá muito aí, não, tudo bem. E passa para frente. É melhor assim, né? E assim por diante. Mas quando nós sentimos essa ira, essa raiva, você pode já assinalar que aquilo que você estava querendo ver, aquilo que você estava querendo fazer, o projeto de onde você estava querendo ir, era maligno, ok? E você já estava enlaçado, sendo enlaçado. Então, Deus, o entendimento dessa situação é que Deus te deu um livramento. Mas qual é o nosso sentimento? Eu acabei de dizer para você, a gente fica com a raiva. Agora, aí é que a gente vai crescendo com Deus. O problema não é a raiva que tem aí, é o que a gente vai fazer com essa raiva. Deixar ela crescer, sair xingando, chutar isso. Então, já que eu não posso fazer isso, vou fazer aquilo. É isso? Ou nós vamos questionar, aprenda aí, por favor, tá vendo? Nós vamos questionar este nosso sentimento, esta nossa reação diante de Deus. Quando eu e você, vamos agora continuar crescendo em Cristo aqui, amém? Quando eu e você tivermos uma reação, na hora é até difícil perguntar, mas passa um pouquinho que a poeira baixar, um pouquinho. Primeiro, não põe fogo na poeira, primeiro. Não põe fogo na situação. Não mexe a poeira, não. Deixa ela baixar um pouquinho. Começou a baixar, pergunte a Deus. Se coloque diante de Deus. Assim que você tiver condições. Às vezes ainda peça ajuda a Deus. Senhor, ajuda a me tranquilizar, a tirar esse sentimento. E depois que você estiver tranquilo, tempo de oração, tempo de intimidade com Deus, pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor, por que, Senhor? Por que eu tive essa reação? Por quê? E o Senhor vai começar a te ensinar. Vai começar a te ensinar. Então, muitas dessas coisas que eu estou compartilhando com você são uma vida, né? São fruto de uma vida que o Senhor foi devagarzinho, senão de um dia para o outro. Glória a Jesus. Que o Senhor foi devagarzinho ensinando-me, né, essas coisas acerca das minhas próprias reações, tá? Então, hoje eu posso compartilhar com você. Eu falei no vídeo passado sobre isso. Formação, né? A formação de homens de Deus, mulheres de Deus, mas a formação do Espírito Santo de Deus junto à minha vida, né? E quando a gente é formado, ninguém tira isso de nós. É muito mais valioso do que a informação, né? Ainda que ela tem o seu lugar, ela é valiosa, mas a formação, ela é combinada. A formação junto com a informação, e ela dá esta resiliência e esta força que ninguém nos abala. Por quê? Porque nós sabemos o que passamos. Nós sabemos como Deus nos deu a vitória. Nós vamos aprendendo com o Senhor. Será que você está feliz com Jesus? De ouvir, aleluia, e de viver estas realidades? Claro que sim, glória a Jesus. Então, está aí a primeira consideração que eu tinha acerca deste assunto. Agora, a segunda e a última seriam 2 textos bíblicos para nós vermos na prática, e os 2 textos são mencionados aqui pelo pastor, em verdade, um deles. Os 2 deles, só que um ele cita só um versículo, eu vou pedir um contexto maior, e no outro é o que ele colocou aqui também. Trata-se do texto de Efésios 4, de 20 a 32, e o texto de Colossenses 3, 5 e 8, aonde nós vamos ver um paralelo dos nossos desejos problemáticos, muitos deles, se não todos, pecaminosos, ok? Versus a escolha cristã. E o interessante de ver essa questão da escolha é que, a princípio, às vezes a gente pensa que, se eu sou crente, tudo devia já ser perfeito, tudo que eu faço já é santo. A minha vida em Deus deveria ser perfeita, mas eu e você sabemos na prática que não é, que estes desejos da carne não morreram. Nós nascemos de novo espiritualmente, e isso Paulo evidencia em vários textos, né? Mas a gente vai aprendendo que esta realidade, ela deve ser vencida, como o pastor mencionou aqui para nós, diariamente. E que nós sempre ainda teremos alguma tentação ou muita tentação nestas áreas, mas que nós, como vamos ler aqui, devemos mortificar o nosso corpo, mortificar os nossos desejos, e esta vida é o que nós devemos estar vivendo. Ou seja, eu vejo 2 coisas deste assunto aí. A primeira é saber que é uma realidade que eu vou estar vivendo sempre e que eu tenho que ativamente estar vencendo pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela fidelidade a Deus, ok? Mas a segunda é a maneira de julgar o meu irmão. Porque é bem interessante como nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia, mas quando alguém falha, nós somos muito mais cruéis em ver a situação dessa pessoa. Nós temos dificuldade
de ver a fraqueza da pessoa, quando nós estamos com muitas delas, talvez diferentes, mas eu nem sei se menos em quantidade do que uns aos outros. E eu não estou falando de alguém que decidiu viver uma vida de pecado, eu estou falando de falhas que entre nós, crentes mesmo, e eu vou ler textos bíblicos aqui do contexto da igreja, né? Mas, porque eu me pergunto, como é que Paulo falou uma coisa dessa? Irmão, não mintais uns aos outros. Claro que a gente não pode mentir uns aos outros. Às vezes eu falo, que negócio é esse? Mas o que acontece, irmãos? O que acontece, irmãos? Será que você nunca escapou numa realidade como essa? E eu volto a dizer, a mesma realidade que acontece conosco, ok? É uma realidade que acontece com o nosso irmão. Então, nós aprendemos por estes textos, eu aprendo, a ter paciência, a orar pela vitória e a saber que a nossa vitória está em, presta atenção que isso aqui é o mais importante, está em permanecer no caminho apertado, ok? Vacilar aqui, todos nós vacilamos, muito ou pouco, deveria ser nada. Porque tem uns que falam assim, todo mundo peca, a gente vive pecando, dentro é crente, mas todo dia peca. Eu não. E eu não acho que nenhum crente deve ser assim. Mas o fato de eu não pecar todo dia não significa que uma ou outra vez eu não vacilei. Não pequei, não errei, não fui carnal. Não significa. E eu fico com raiva, Senhor, até quando? Já vou, avançando em idade e ainda algumas vezes falhando desta maneira. Mas estou no caminho apertado. Presta atenção. Ninguém perde a salvação no caminho apertado. Então não é de um vacilo, de um erro, de um escorregar que eu vou para o inferno. Isso é uma pergunta que muitos têm. Eu escrevi um livro sobre isso, um livro pequeno. Está no meu site lá, você pode ver, profmanuelabarros.com. Então, os desviados vão para o céu. Baseado nisso, 5 textos bíblicos para comprovar essa realidade que eu estou falando com você aqui, né? Então, quem caminha no caminho apertado está indo para o céu. Jesus voltou, você vai para o céu. Agora, qual é a diferença? O que faz alguém estar em outro caminho? É o caminho largo. Esta pessoa está neste caminho largo. Não foi um vacilo. Não foi só um desejo. Não foi um projeto. Foi um desejo, um projeto, uma ação e a pessoa permaneceu em ação sem se arrepender e uma coisa chamou outra coisa e quando vê as pessoas está anestesiada e já está num caminho largo e não mais no estreito. Mas vamos aos textos bíblicos, que é Efésios capítulo 4, né? Deu uma introdução talvez maior do que o que precisava ser deste texto aqui, versículo 20 a 32, e este é um projeto que você pode fazer com os alunos aí, né? Quais são? As coisas que você vai ver aí que são carnais, né? Que nós estamos falando aqui dos desejos ruins, olha lá. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido que nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Ou seja, primeiro que a gente vai falar aqui, Jesus não fez assim. Versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, quem é esse velho homem? É o homem que eu sou antes de Cristo. É o homem que você é antes de Cristo. Que era corrompido pela concupiscência, pelos desejos do engano. Então, nós não tínhamos conhecimento. Então, no passado, agora e hoje, a palavra está aí, chave. Marca aí, despojar. Vos despojei do velho homem. E esse aqui é interessante para mim destes textos todos, que Paulo usa várias cartas às várias igrejas aí. É seu dever despojar. O velho homem ainda está em você. A natureza carnal, velha, ainda está em você. Você nasceu de novo espiritualmente. Você tem poder espiritual sobre o pecado. Mas a velha natureza está aí. Então, Paulo vai ensinar que nós despojemos do velho homem, porque ele se corrompia pelas concupiscências do engano. Aí ele diz, e olha, e vos renovem no espírito do vosso sentido. E vos revistam, então renovar no vosso sentido, que nasceu de novo, e vos revistam do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então este novo homem espiritual, que nele não há engano, que nele há luz, está a luz e habita a luz, porque o Espírito Santo habita em nós, né? Ele vai refletir as características ou atributos que são de Deus. Perfeita justiça e perfeita santidade. Aí ele vai na prática agora. 25. Pelo que deixar é mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Tá aí. Primeira coisa, né?
Então, quais são os desejos da carne que nós temos aí? Tá aí um, mentir. Numa coisinha, não importa, pequena ou grande, mentira. Fale a verdade cada um. E é fácil, irmão? Não. Até culturalmente, nós não falamos a verdade. Nós somos ensinados culturalmente, não estou nem falando da questão do pecado, mentira, para enganar, né? Mas socialmente aceitável, nós muitas vezes somos levados a mentir. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Nós estudamos isso na classe passada. Ou seja, não pôr o sol sobre a ira, não deixe esta ira enraizar-se, tornar um sentimento, tornar um projeto, né? E tornar uma ação pecaminosa. O que mais? 28. Aquele que furtava, não furte mais. Não furte do governo, não furte da sua mãe, não furte do seu professor, não furte do seu chefe, né? Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, o trabalho, irmão, é bíblico. O que faz por inferência, querer ganhar sem trabalhar, não ser bíblico. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está aí. Quantos de nós? Né? Mas só a palavra que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Qual seria a realidade da boca nossa? Será que nós... Como é que está o desejo? O que está saindo? Volta à classe passada, né? Mas enfim... Vamos falar aqui da questão do desejo, então. Nós somos tentados, né? Nós temos o desejo de responder. Algumas vezes, algumas pessoas falam alguma coisa, faz algum comentário, etc. Que eu tenho o desejo de responder de uma maneira. Mas naquele momento eu paro, eu oro ao Senhor, eu peço graça, eu peço entendimento da realidade das pessoas, né? E, então, quando eu abro a minha boca, quando eu respondo, eu quero trazer uma palavra que seja de edificação. Que Deus me ajude. Por quê? Porque eu, como você, como este texto é para aquela igreja lá de Efésios, somos humanos e temos esta nossa natureza carnal. Versículo 30 ainda, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da declaração, da redenção, o dia da redenção. Aí o finalzinho, né? Antes, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia que nós somos ensinados culturalmente, nós brasileiros. Seja tirada de entre vós. Está aí. Palavra tirada. Lembra que a gente falou que mais? De deixar a mentira, de não dar lugar, tudo coisa de tirar, né? De despojar. Agora, estas coisas, seja tirada. Então, somos nós que tiramos essa coisa de dentro de nós. Na classe passada nós falamos, eu vou repetir uma coisa. E se a gente não conseguir por força natural? Peça a Deus. Peça a Deus o poder. Porque se você não conseguiu na forma natural, é porque tem uma raizinha para além disso. Então, clame ao Senhor. Peça a Deus, Senhor, tira isso de mim. Me limpa disso. Segunda coisa, se alimente das coisas de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore e leia a Bíblia. Em terceiro lugar, se ainda não resolveu, jejue. Porque é assim que crente ganha a vitória na presença de Deus. Não é declarando nada, não é dizendo, vai acontecer, isso não resolve nada. Pelo menos na minha Bíblia não ensina assim. No meu espírito eu não sinto assim. Não vejo ninguém funcionando assim. E porque fica anos após anos repetindo, e coisa continua igual. Então, não funciona assim. Biblicamente, para nós ficarmos livres, nós oramos e pedimos a Deus, Senhor, liberta-me, tira isso, Senhor, essa amargura, essa cólera, essa blasfêmia, essa gritaria, essa malícia que eu tenho no meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, ore. Se alimente paralelamente da palavra. Ela limpa, irmão, a palavra limpa. Como eu disse na classe passada, leia, irmão, mas leia. Entendendo ou não entendendo, leia, em nome de Jesus, tá? Mas é a palavra. Esse terceiro lugar não funcionou ainda, é alguma coisa mais profunda, tá te prendendo por dentro, tire um jejum, tire um dia, meio-dia de jejum, vá o dia inteiro de jejum e lute espiritualmente e a vitória vai chegar à sua vida. Aleluia, porque você está em obediência à palavra de Deus e Deus quer te libertar. Amém, irmão? Será que nós cremos nisso? Glória a Jesus. Antes, sede um para com os outros. Olha aí a receita. Benignos, misericordiosos. Será que... Olha aí o fruto de quem realmente está burilado, caminhando na presença de Deus, em comunhão com Deus. Difícil, né, irmãos? Como nós temos que caminhar ainda, né, Deus? Ser benignos uns para os outros, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como Deus
vos perdoou em Cristo. Deus nos perdoou em Cristo. Acabamos de falar aqui na aula. Primeira coisa que aconteceu quando a gente aceitou Jesus, nós fomos perdoados. Mesmo que a gente lembre do pecado, Deus nos perdoou, estamos limpos para com Deus. Da mesma maneira, nós temos que perdoar as pessoas. Perdoar as pessoas. Assim que Deus nos dê graça, mas está aí. Neste texto, você vai ver algumas coisas, né? Entre o que é da carne e o que é do espírito. Você pode fazer alguma coisa que algum irmão leia isso é obra da carne ou do espírito, e um falar para o outro aí. Ou pode fazer como eu fiz, somente ler e comentar, como você queira. De maneira que aqui estão evidenciados alguns desejos, né? Nossos carnais, que nós convivemos com eles como crentes, né? E o que fazer, como vencê-los em nome de Jesus. E o próximo texto e último aí para Colossenses capítulo 3, versículo 5, e depois eu saltarei para o 8. Mortificai, olha a palavra-chave aí. Pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então mortifica. 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 E dá ouvido ao Espírito Santo, porque alguma coisa a gente vai dizer, não é apetite desordenado. O Espírito Santo vai dizer, é. Não é avareza. O Espírito Santo vai dizer, é. Né? Porque na Bíblia a gente já leu a razão, tá aí. Prostituição, que é qualquer sorte de pecado imoral na Bíblia, sexual, chama-se prostituição. Fornicação, né? Tudo isso é pecado na Bíblia. E às vezes a gente vai dar uma desculpa, mas eu tenho intenção de casar. É pecado. O Espírito Santo vai dizer isso para você, se nós não calarmos a voz do Espírito, né? Então tá aí. A palavra é mortificar. Por que mortificar? Porque só um corpo morto não sente o desejo. Não é assim? Glória a Jesus. Mas quando nós alimentamos o Espírito, quanto mais... É uma gangorra, irmão. Quanto mais nós alimentarmos o Espírito, menos força a carne vai ter de gritar. Isso é que é mortificar. Não é só você dizer não, 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 e não alimentar o Espírito, você não vai ter sustento para isso. É o que nós vamos aprender nessa lição aqui, que nós demos na outra classe. Fala sobre a sustentação, né? Mas essa é a realidade. Versículo 8. Mas agora, a outra palavra, despojai-vos, está aí. Essas palavras-chave que eu queria falar para nós aqui. Também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. Praticamente as mesmas palavras que falou em Efésios, né? Mas tá essas duas palavras que eu queria ressaltar para nós com a intenção de nós vencermos, né? Esta luta que o pastor está nos ensinando aqui entre a carne e o espírito. E o último tópico, o ensino sobre os desejos em Tiago, página 66, subtópico 1, atração e engano. Tiago 1, 14 e 15, que é aquele texto que eu falei, né? Já naquele contexto. Agora o pastor vai usá-lo como estudo aqui. Trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecimento do termo concupiscência com o sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado. Aí vamos ler o 14 aí, né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, os seus próprios desejos maus que estão dentro de você, que você tem, né? A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna. Então, a nossa vontade é uma comunicação interna que tem capacidade de atrair. Então, a nossa vontade está lá dentro e ela consegue atrair e enganar. Eu achei isso fantástico. Marquei aí. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão. Exatamente. O mau desejo luta contra a razão, e eu fiz o primeiro tópico baseado nisso aqui, e eu coloquei o terceiro subtópico, qual é o poder? O primeiro foi a razão, o segundo foi o desejo, e o terceiro, qual é este poder terceiro que vence contra os outros dois? Tanto a razão e o desejo, ele passa por cima, é uma vitória extraordinária espiritual. Aleluia! O mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Então, o nosso desejo, é o que eu disse, aquela fase do fomentar, né? Vai dizendo, mas não é bem assim. E você vai fazendo um projeto. No fim vai dar tudo certo. Você vai convencer aquela pessoa, aquelas pessoas lá daquele lugar, você vai ser luz lá, e etc. Qualquer desculpa que seja, irmão, vai dando
luz boa àquilo que é essencialmente ruim. O Espírito Santo já falou para você tá errado, a sua consciência já disse que não é, mas o desejo está falando tão alto e como você não mortificou, não jogou fora, não despojou, não fez nada disso, não fez como Paulo falou para Timóteo, foge dos desejos da mocidade, não fez nada disso, então agora pode deixar. Que ele vai trabalhar, eu e você temos experiência disso, o desejo vai trabalhar, vai fazer um projeto e vai inclusive dizer que este é o caminho melhor, que este é o certo que fazer, ok? O certo é isso, porque isso é que é de Deus, isso que vai dar resultado, e o que quer que seja, mas passa por cima da realidade, da razão. Nesse processo a mente é entorpecida, depois do desejo ter sido aguçado. É por isso que muitos pastores, inclusive, né, dando exemplo para os jovens antes do casamento, né, diz, olha, antes de deixar o desejo, a paixão, né, eles falam, né, geralmente na questão da paixão, de ficar apaixonado pela pessoa, enquanto você tem um pouquinho de razão, para o processo aí, né? Esse é o processo de você olhar com a razão, é o processo de você orar, de buscar ao Senhor, ao invés de alimentar, porque é difícil, irmão. Eu já fui jovem, eu sei como é que funciona isso entre nós. No entanto, Deus continua instruindo, falando, nos ajudando, inclusive até movendo situações fora para nos guardar daquilo que é errado. No entanto, nós entendemos que quando nós desejamos, e este exemplo que eu dei agora, o último, é forte, porque nós sabemos como é uma máquina, né? mais física no homem, mais emocional na mulher, mas de uma forma ou de outra, nos dois, há uma mistura, sobe, né, na nossa cabeça e comanda todo o nosso ser, nós não conseguimos mais pensar em mais nada, né? No entanto, é o poder para entender, né, que o desejo ele pode afetar a razão e que Deus nos guarde. Nós entendemos a nossa fragilidade em ver um exemplo como esse. Segundo subtópico e último, que é aquilo que nós temos já falado, é o resumo do que nós já falamos, né, abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper os maus pensamentos para evitar a prática dos pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos. Por quê? Porque já passou do processo, né? É fácil tirar o pensamento. Eu já fiz uma classe sobre isso recentemente, aliás, uns 2, 3 trimestres atrás, né? Quão difícil é o grau de dificuldade de abortar, de se livrar do problema, né? De vencer o pecado. Então, quando está na mente, ainda no pensamento, é fácil. A gente pensa que é difícil, mas é fácil. Quando virou sentimento, irmãos, que é o que ele diz agora, o desejo, abortar o desejo, o sentimento, é muito mais complicado. Aliás, eles são mais perigosos, como diz aqui, né? Pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for, e a terceira palavra aí, rejeitado, interromper, abortar e rejeitado. Se este desejo não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Eu marquei isso aí porque realmente é forte e é verdade. Passa por cima da nossa consciência, irmãos. Aí é o que o texto de Tiago 1:15 diz. Depois, havendo a concupiscência concebido, e é por isso que ele usou a palavra abortar, né? Porque houve uma conceição, né? Então, havendo concebido da luz ao pecado dentro de nós, aí o pecado consumado, agora já fora, gera a morte. Que o Senhor nos livre de toda tentação, mas não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Então, eu botei, a solução do pastor foi viver em vigilância, viver em oração. Nós já mencionamos algumas coisas aqui sobre a sustentação, a alimentação do Espírito, mas eu vou dar uma outra solução de vitória, de abortar o processo com relação ao desejo aqui, ok? Que é a vitória que eu deixei aqui no ar, no primeiro tópico, trata-se da obediência. A obediência voluntária, nós falamos dela no começo e nós vamos fechar com ela aqui. Quando nós decidimos obedecer a Deus, nós decidimos voluntariamente obedecer a Deus, a vontade de Deus tornar-se a primeira na nossa vida. Todo o resto a gente sente igual, dói. Mas o poder, a motivação, o poder que existe na obediência, na decisão da obediência, ele é maior do que a razão. Você fez por razão. Você quer obedecer a Deus. É razão. Você decidiu por querer.
Ele é maior do que o desejo, do que a emoção. Quando a gente quer obedecer a Deus, você pode estar com o corpo estribuchando de vontade de alguma coisa. Quando você decidir obedecer a Deus, você sabe que aquilo ali é uma desobediência contra Deus. É ou não é um poder maior, irmão? Você faz. Você faz em obediência. Esta é a palavra que Jesus disse, renúncia. Quem não renunciar a si mesmo? Então, nós renunciamos à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Este poder é maior do que tudo. E este é o chamado de Jesus para os seus discípulos. Amém? Porque foi o que ele veio fazer. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. João 3,16, porque Deus, Pai, amou o mundo, que deu o seu Filho. E o Filho aceitou fazer a vontade do Pai. Ok? Então ele deu exemplo para nós. Glória a Jesus. Agora, nós somos chamados a voluntariamente obedecer, renunciar à nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. E se eu e você fizermos isso, começarmos a avaliar as coisas em questão de obediência, nós vamos ter um poder superior a todos estes outros aqui. Que Deus abençoe e ajude não só a entendermos mais, mas sobretudo, né, termos a clareza espiritual, que o Espírito Santo nos ajude a viver essa realidade. E eu desejo também, não é, que você tenha uma classe abençoada. Na conclusão, eu marquei algumas palavras que eu até usei para meu esboço ali, da motivação, né, o ânimo, o entusiasmo, mas a vontade de Deus na nossa vida torna-se essa nova motivação, né? Seria o ponto que eu fecharia aí. A vontade de Deus na nossa vida torna-se a minha motivação. Eu posso não gostar, eu posso não ter dificuldade, carnalmente eu talvez quisesse outra coisa, mas a vontade de Deus tornou a prioridade na minha vida. Então, eu sou motivada em fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, da maneira de Deus, perfeitamente para agradar a Deus. Então, veja que tudo que é de Deus agora torna-se prioridade, foco na minha vida. E este poder, irmãos, é maior do que o desejo, inclusive do que a razão. Por que eu digo da razão? Porque nós conseguimos agir pela fé. Ela não se perde a razão, mas é um poder superior, maior, porque nós agimos pela razão. Nós ouvimos o chamado de Deus, é como Pedro, né, foi chamado para água, andar sobre a água. Perguntou, Jesus disse sim. Então a razão diz, o Senhor Jesus mandou, pronto. Mas a ação é uma ação de fé. Que Deus abençoe você e dê uma aula abençoada nesse fim de semana, em nome de Jesus. Amém.